sabe o que é isso aqui, ó? Sede moral? Já ouviu falar? Tudo um pouquinho, é importante. Bem importante. Para a vida de você. Não é para agora não. Bom, essa questão aí tem um macetezinho, né? Vou fazer uma conta rapidinho aqui. Zero vírgula 765. É isso? Acho que é 0,235. É, isso mesmo. Então o grande detalhe é achar o MC, né? Ele diz que 1,4% das unidades de butadieno são reticuladas, sendo que ela não é só butadieno, né? Então, se você tiver 100 unidades aqui, 100 meros, (23,5) vai ser de estireno, né? Se tiver 100 meros, 23,5 estireno, o resto butadieno, tá? (23,5) de estireno. O resto butadieno, 76,5. Mas sendo que ele disse que a cada 100 de butadieno, 1,4 é. A cada 100, 1,4 é reticulado. Ou seja, então o ideal seria achar 100 ali, ou seja, qual a quantidade de meros para 100 de butadieno, não é melhor? Então, assim, 100 meros. 76,5 é de butadieno e 100 de butadieno tem X meros. Esse é o primeiro cálculo, tá? Daria 10.000, né? X meros. 130. Ok. Aí ele está dizendo que a cada 130,72 meros tem 1,4 reticulado, né? Para entender um pouquinho disso, eu gosto de pensar assim. Se você tivesse aqui a cada 5 meros de uma dada borracha uma reticulação, vamos ter que fosse 5, né? E eu dissesse que 20% é reticulado, então aí seria uma reticulação, né? Se a cada 5 meros tivesse uma reticulação, eu diria que 20% dos meros seria reticulado. Então isso quer dizer o quê? Que eu ia dividir aqui em 2 de 2,5 aqui. Agora, se eu fizesse 50 meros, a gente ia dividir em quanto se fosse 20% aí? Teria quantas reticulações? Seriam 10, né? Não é isso? Eu estou querendo mostrar uma forma de calcular a massa OMC. Eu estou fazendo uma primeira questão aí, assim, se eu tiver a cada 5 meros uma reticulação,
vão ser 20% dos meros reticulados. Não é isso? Se a cada 5 tiver 1, e uma reticulação pertence a um mero. Então, se a cada 5 tiver 1, a gente vai ter 20% dos meros reticulados. E aí a gente dividiu o segmento em 2, aqui de 2,5. Agora, se tivesse 50 para 20%, seria quantas reticulações? 10, né? E a gente ia dividir isso em quanto? Em 11. Em 11 segmentos. Em 11 segmentos. Se tivesse 5.000, quanto seria 20% ali? 1.000, né? Ia ter quantos segmentos? Com 1.000 reticulações. 1.001. 1.001. Se tivesse 50 milhões, sei lá, ia ser 1.000.001. Qual é a lógica aí? A lógica, à medida que aumenta esse comprimento que eu estou levando em consideração, ou seja, à medida que a rede tende a infinito, quanto tende a ser a massa molar? Por exemplo, a massa molar aqui seria a metade, né? Se eu considerasse que a massa molar aqui seria 100, aí seria 50 aqui. Esse 100 não ficou legal. Não sei, eu queria que vocês pegassem sem precisar falar. Entenderam aí? Eu não estou sabendo explicar. A massa não vai ficar sem limite. Não, eu estou dizendo assim, se você dividir aqui, você vai ter a metade. Agora, à medida que você vai aumentando esse comprimento, não vai ser a metade, vai tendendo a valores cada vez praticamente igual ao quê? Igual a massa molar da cadeia dividido pelo número de reticulações. Vamos pensar que aqui fosse exatamente do jeito que está aqui a massa molar. 2,5, 2,5. Então aqui a gente teria o quê? A massa molar 5 dividido por 2, seria 2,5. Seria uma reticulação, mas eu estou usando a massa molar do segmento, entre reticulações. A massa molar entre reticulações seria 2,5. Então isso quer dizer o quê? O que é esse 2? É o número de reticulações mais 1. Tá? No caso aqui, 10 reticulações dividiu em 11 segmentos. Então aqui seria o quê? 50 sobre 11. E isso é o quê? Na quanto? Quanto? E aqui? 5.000 dividido por 1.001. 4,99. Se eu pegar 50 milhões dividido por 1.000.001, vai tender a 5. Então isso quer dizer o quê? Que é praticamente você pegar a massa molar total e dividir pelo número de reticulações. À medida que você vai aumentando esse comprimento do segmento de referência. Porque isso aqui está tendendo a 5. É o mesmo que eu pegar 5 sobre 1 aqui. É o mesmo que eu pegar a massa molar ali e dividir pelo número de reticulações. Eu não sei se essa é a melhor forma de explicar, não. Mas eu estou querendo mostrar a vocês que se você pegar segmentos cada vez maiores e está dentro aí de uma rede infinita, se você pegar a massa molar e dividir pelo número de reticulações, você acha a massa molar do segmento. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui, se a gente tem 130,72 meros,
Como é que eu acho a massa molar daquilo ali? Ou melhor, antes disso, a cada 130,72 metros, tem quantas reticulações? Não. A cada 130,72 tem quantas reticulações? 1,4. Então, se eu achar a massa molar disso aqui dividido por 1,4, eu acho o MC. Tá? O MC é a massa do segmento? É a massa entre reticulações, do segmento entre reticulações. Tá? E essa massa é composta por quê? E essa massa aqui vai dar quanto? Desse 130, eu vou multiplicar 0,235 vezes 130,72 vezes a massa do estireno. Não é isso? Que é 104. Que é C8H8, tá? Então, 96 mais 8, 104. Já o butadieno é o que? É C4H6. Que aqui dá 54. E aqui dá 104. Mais 0,765 vezes 130,72, ou melhor, vezes 54. Isso dá aquela quantidade de meros ali que vai ter 100 meros de butadieno. Tá? Isso aqui dá quanto? Se alguém pensar de um jeito diferente, a forma de achar o MC, faz, né? E fala. Que aí é legal. Eu lembro de ter aluno que faz diferente na época. Deu quanto? Então, para achar o MC, basta o que agora? Pegar aquilo ali dividir por 1,4. Tá? E aí entra naquele raciocínio que eu falei. Então, por quê? Porque aqui, para um segmento pequeno assim, não vai fazer sentido. Né? Não vai fazer sentido se eu calculasse exatamente como está aqui. Mas esse valor é para dar esse. Então, para esse valor dar esse, ou seja, tender a 5, eu teria que dividir exatamente pelo número de reticulações. Ou seja, cada vez que você considerar a massa molar em uma rede infinita, isso vai tender a dar certo. Tá? Então, se eu pegar aqui e dividir exatamente pelo número de reticulações, tenderia a 5, no caso aqui. Se eu dizer 5 por 1, 5. E não 5 por 2, como está exatamente aqui. Então, isso aqui tende a diluir, digamos assim, à medida que você aumenta o comprimento da molécula de referência. Então, no final das contas, é isso. É você pegar a massa molar, qualquer um que você pegou como referência, que foi o nosso caso ali, 130 metros, e dividir pelo número de reticulações, tá? Você sempre sai em grama? Aqui vai sair gramas por mol, né? Grama por mol. Aí ele diz o quê? Calcule a tensão, né? Aí você vai usar essa fórmula aqui, né? Olha. E ele diz para
20% de deformação. 20% de deformação é o E, né? É igual a 0,2. Sendo que E mais 1 é igual a lambda. Então, lambda é igual a 1,2. Okay? Então, já deu lambda ali. Esses dados são todos entregues. Só falta o MC. O MC foi calculado ali. Então, para ficar a unidade aí, a gente pode fazer assim. 980 kg por metro cúbico. 8,314 joule por mol Kelvin. Temperatura 298 dividido por esse MC aí, que deu quanto? Alguém fez? Não, né? Deu 6.000. Então eu vou colocar 6,139 aqui, que já fica em quilograma. E aí só faltou multiplicar pelo fator. Acho que aqui todo mundo já fez, né? Não? Fez não? Qualquer coisa a gente faz de novo aí. 1,2 menos 1 sobre... Ok? Tem muitas formas de fazer isso aí, né? Mas é a forma que eu pensei. Acho que é a melhor forma que eu pensei. Mas eu lembro que tinha um aluno no outro semestre que fez diferente. Professor, eu travei com 130 pontos 32. O que significa? Isso significa que a cada 130 pontos 32 partes teve uma articulação. Aí vem do conceito, olha só. Ele está dizendo uma borracha de estireno e butadieno com 23,5% em mol de estireno. Então isso quer dizer o quê? A cada 100 meros, 23,5 aqui, ó. A cada 100 meros da borracha, 23,5 é de estireno, 76,5 é de butadieno. Até aí, ok? Pronto. Agora, o detalhe é que você não pode usar a princípio esse valor, porque se você pegar aí, ó, ele está dizendo que 1,4% das unidades de butadieno são reticuladas. Ele está dizendo que a cada 100 meros de butadieno, 1,4 é reticulado. Então, naquele valor ali, obviamente, você poderia pegar 1,4% daquilo ali. Poderia. Mas, de uma forma mais didática, eu prefiro achar logo um tamanho do segmento que tenha 100 unidades de butadieno. Porque quando eu achar o tamanho desse segmento, que é esse aqui, eu vou saber que a cada 130,72 eu vou ter 1,4 de unidades reticuladas. E aí só basta dividir uma pela outra. Entendeu? Aí você acha a massa molar do segmento. Porque no momento que eu achei aqui essa quantidade de mero, eu sei que aqui tem 100 de butadieno. Porque eu fiz a regra de 3. Eu sei que nessa quantidade de meros aqui, eu tenho 100 de butadieno. E eu sei que, então, a cada 100 de butadieno tem 1,4 de reticulado. Então eu sei que dentro desse segmento aqui, eu vou ter 1,4 de unidades reticuladas. Então basta achar a massa disso aqui, dividir por 1,4, que você acha a massa molar do segmento. E aí o raciocínio ele complementa, né? Se eu pegasse aqui uma unidade, vamos supor, de massa molar 100, e eu dissesse que tem 2 reticulações, isso aqui ia dividir em 3. Então, a princípio, qual é o comprimento de cada segmento ali? A massa? 33,3, né? Mas, em vez de pegar esse raciocínio aí, eu poderia dizer que pegar um segmento de 10 milhões, sei lá. Aí fica difícil fazer o cálculo, mas se fosse 10 milhões, quanto é 3% de 10 milhões? É aquilo ali, né? Vezes 3, né? Aí você teria o quê? 300.001, né? Porque você teria 300.000 reticulações mais 1.
porque ela divide em mais um, né? Então você teria 300.001. Quanto daria essa massa agora? 10 milhões por 300.001. Alguém faz? É chato, mas 10 milhões dividido por 300.001. 33,33? E aqui deu quanto? Não pode. Não. 300.001. Dá isso? Não pode. Devia ser feito. Está muito grande já. Que aqui é 3%, né? Se tem 3 aqui, é 3%. Ah não, mas aí é vacilo. Não, esse é vacilo meu. Porque ali eu não estou falando de unidades em meros, né? Eu estou falando já da massa, aí não faz sentido não. Porque aí só faz sentido falar dos meros, né? Só faz sentido falar dos meros. Porque a gente tem que pedir uma massa para chegar naquilo ali, né? Então vamos supor que cada um tivesse 100 aqui. E aí você teria... E ali você, na verdade, tivesse 100 meros. Porque fica muito chato fazer assim. Se tivesse 100 meros ali. E cada... É bom pegar um número mais fechado, né? Pegar um número mais fechado fica melhor. Sei lá. Vamos pegar 30. 30 meros aqui, tá? 30 meros, 30 e 30. Então, se a gente tivesse 3 reticulações ali, são quantos por cento dos meros? Hã? Não estou entendendo nada, né, gente? Eu estou olhando a cara de vocês aí. Está entendendo não, mister? Não? É sério? Essa última parte Tá, vamos de novo. Assim, eu estou puxando o raciocínio para a gente... Olha só. Vamos pensar ali que... De forma bem simples mesmo. Vamos pensar que cada mero tem massa... 10, sei lá, 20. Cada mero tem massa 20. Então, se eu tivesse uma cadeia aqui com 10 meros, qual seria a massa daquilo? 200, né? Então, a massa é 200. Porém, tem 20 meros, né? Não, 10 meros. Então, se eu colocasse 2 reticulações aqui, eu estou reticulando quantos meros? Não, quantos por cento dos meros? 20%, né? Porque 1 mero é 10%. 1 mero é 10%. Né? 2 meros, 20%. Então isso eu ia dividir aqui em massa molar de quanto? 66,7, né? Não é isso? Ok. Então aqui a gente reticulou 20%, né? Dos meros. Vamos fazer isso para uma massa bem maior agora. Então ali tinha 10 meros. Vamos colocar 100 mil meros. Então se a gente colocar 100 mil meros, a pergunta é: qual é a massa da molécula? É 20 vezes 100 mil, não é isso? Que dá isso, não dá? Mais um, né? Não, é isso mesmo. 2 milhões.
A massa da molécula inteira, não é isso? Então, se a gente reticular 20% de 100 mil, são quantas reticulações? Concorda que são 2.000? 20%. São 2.000, não são? 20 mil? Ah, eu estava pensando em 1%, mas em 2%. Aqui, eu estava contando 2 zeros aqui. Seria 20 mil. Então, são quantos segmentos que eu ia dividir aqui? 20 mil e 1. Não, está errado ali, né? É isso, né? Vamos lá, dá quanto agora a massa? 2 milhões dividido por 20 mil e 1. 99,9. Ok. Agora, quanto daria aqui se eu dividisse exatamente pela quantidade de reticulações? Dá quanto? 100. Conforme que está atendendo aqui? Então, se você pegar segmentos cada vez maiores e mantendo essa mesma percentagem, você vai ver que no final das contas, a conta necessária de fazer, independente do tamanho do segmento, é fazer o quê? Pegar o tamanho do segmento e dividir pelo número de reticulações que tem ali, tá? Se você pegar cada vez maior, vai dar isso, tá? Então a gente não precisa se preocupar aqui com aqueles detalhes ali. Basta pegar a massa molar do segmento lá e dividir pelo número de reticulações. Se fizesse um maior ainda aqui e fizesse, ele ia dar um valor mais próximo ainda, dar um 999 aqui, tá? É só para... Não sei se é a melhor forma de explicar isso, né? Mas é a forma que eu encontrei. Eu sempre aprendi muito com os alunos, né? Na correção de prova, por exemplo, sei lá, desde a engenharia mecânica, eu dava aula de ciência dos materiais, eu tinha o meu gabarito lá, quando eu ia olhar dos alunos, cada forma de resolver é incrível, eu achava muito incrível aquilo, né? Eu disse, pô, os caras me ensinam pra caramba aqui. Então eu tenho uma forma, cada um às vezes de repente encontra uma, né? Então... A segunda questão era só trocar, em vez de 1,4, trocar por 2, tá? Em vez de 1,4, trocar por 2. A letra B, né? E está dizendo qual seria a tensão correspondente se 2% das unidades. Então era só usar a partir daqui dividir por 2. Porque, de novo, tem o 100 aqui, né? Tem o 100 de butadieno. Então ele está dizendo que a cada 100 de butadieno, 2 metros são reticulados. Tá? Bom, a questão 3 aí. Nossa, tem muita coisa para fazer ainda. Tem um volume de 5 centímetros cúbicos, deformado lentamente até o dobro do comprimento. Então, como lambda é igual a L sobre L zero, eu posso dizer que lambda vai o quê? Aqui de 1 até 2, tá? Inicialmente ele é 1, por quê? Porque o comprimento inicial é igual ao final, mas quando ele vai para o dobro do comprimento, ele vai para 2 L0 aqui, tá? Vai ficar 2, ok? Então, se a inclinação inicial, ele está dizendo que o módulo inicial é 2,5. Quanto de trabalho é realizável, né, para fazer essa deformação aí? Então aí é só aquele detalhe lá, né? Você tem tensão igual a força sobre área inicial, né? E o que é a força?
é igual a tensão vezes a área inicial. Né? Então aqui o trabalho, né, um infinitesimal aí, né, seria igual a um FDL. Que é igual a tensão vezes a zero vezes dl. Tá? Sendo que a gente precisa arrumar um jeito ali já vou colocar aqui, tá? Rho RT sobre MC lambda menos 1 sobre lambda 2 a 0 dl. E ele quer saber o trabalho para dobrar o comprimento, ou seja, para o lambda de 1 até 2 aqui, tá? Tem que integrar ali, tá? O trabalho vai ser igual. A necessidade, né? Oi? Necessidade. Oh, isso aqui, né? As letrinhas sempre. Bom, um detalhe ali é que eu tenho que transformar isso aqui em d lambda, né? E aqui você pode transformar isso, ó, dali, ó. Lambda L0 é igual a L. dl é igual a L0 d lambda. Então eu jogo lá. Vou RT sobre MC. Trouxe o L0 para fora. Integral de 1 a 2. Lambda menos 1 sobre lambda 2 de lambda. Cadê o A0? Cadê? Então, W é igual ao quê? Rho RT sobre MC V0. E aqui eu já posso integrar, né? Lambda 2 sobre 2. Ali vai menos 2 mais 1 menos 1 sobre menos 1, né? Só vou colocar 1 sobre lambda aqui. De 1 até 2, tá? Então aqui vai negativo, lambda menos 2 mais 1 sobre menos 1. Aí menos com menos dá mais. Ok? Já fica positivo ali. Ali você substitui. Primeiro limite aqui, 2. 2 ao quadrado 4 sobre 2, 2. 2 mais 1 meio, dá 2,5. Então vai ficar no RT sobre MC V0. 2,5 é o primeiro valor que a gente encontrou. Agora para 1. 1 ao quadrado sobre 2 dá meio, 0,5 mais 1. 1,5. Então vai dar o quê? Rho RT sobre MC V0 vezes 1. Agora o detalhe está no módulo ali, ó. O módulo é igual ao que? A 3 Rho RT sobre MC. Então implica dizer o quê? Que o módulo sobre 3, que é igual a 2,5 sobre 3, é igual a Rho RT sobre MC. Então agora a gente substitui isso aqui. Trabalho é igual a 2,5 sobre 3 vezes o V0, que é 5, que é o volume, vezes 1. Ok? Essa fórmula que você deu do motor do rastro é dada já? 3 volts, né? Eu dei na folha para vocês. Para deformações pequenas, que é o que diz a questão, né? Isso aí vale. Agora tem que olhar alguns detalhezinhos aí, tá? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Na folha você não deu, na lista não deu, mas
Tem, não, mas não é isso que eu estou olhando, não. Eu estou olhando só um detalhezinho aqui de unidade, né? Porque está em 5 centímetros cúbicos, né? Que aqui dá megapascal. Só fazer um negócio rápido aqui. 10 a sexta pascal, né? Dá 10 a sexta newton por metro quadrado. Se a gente multiplica por 5 centímetros cúbicos, isso aqui eu tenho que transformar para metro cúbico, então eu coloco aqui 1 metro cúbico, coloco 10 a sexta centímetro cúbico. 100 vezes 100 vezes 100, né? Isso. Vai cortar aqui, metro cúbico por metro quadrado, vai ficar, vai dar no mesmo. Porque aí vai ficar newton vezes metro, que é igual a joule. Exatamente. Então eu posso multiplicar por 5 centímetros cúbico aqui, que está em megapascal, que vai dar em joule, tá? E aqui é megapascal, é 10 a sexta, 5 centímetros cúbicos. Se eu quiser transformar para metro cúbico, multiplico por 1 metro cúbico, divido por 10 a sexta, 1 centímetro cúbico. Aí vai cortar o 10 a sexta com 10 a sexta. Isso mesmo. Então é isso. E parece que dá 4 em alguma coisa isso aqui. É porque aqui daria 12,5, né? Dividido por 3. Vamos lá, eu queria que alguém dissesse como é que faz a 4. Para a gente não ficar só, né, eu fazendo aqui inteira a questão. Porque ela é mais fácil do que a 2, tá? Ela é igual a 2, sendo mais fácil. Eu não vou fazer exercício como o pessoal, sei lá, do cálculo, tá, gente? Porque aqui é todo mundo engenheiro já, né? Então o negócio aqui é meio... Se tiver dúvida, fala. Mas eu não vou fazer aquela coisa bonitinha quando eu chego nas aulas, quadros, tudo perfeito. Não vou fazer isso, tá? No concurso eu fiz, mas eu passei, né? Agora já era. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu quero que você diga em detalhe o mais importante aí. Como é que vai fazer? Porque é bem mais simples do que a 2. O isopreno é igual ao que está dizendo, exceto pela troca por um CH3, tá? Então aqui é H2, H2. Então se eu for contar os carbonos aqui, 1, 2, 3, 4, C5, H2, 3, 5, 6, 8, C5, H8. 2D5, 60 mais 8, 68 gramas por mol. Então é a massa do mel. Ok. Qual é a massa do segmento? Essa é a pergunta. Qual o MC aí?
200 átomos aí só da cadeia principal, como se fosse um metil de hidratação? Como? Não, exatamente. O metil não conta. Não para achar a massa molar, mas sim para contar carbono. Mas tem que saber a cadeia do poliisopreno? O mero está ali. Tá, mas tem que saber na prova, né? Tem que saber? Olha, é a borracha mais importante, né? Metilbutadieno. Só troca para o CH3. Faça um exercício a partir de hoje. Como é que faz? Eu quero saber o procedimento. Vai, cada 200 de carbono, você dá uma reticulação. Então, cada metro são 4 carbonos. No caso, seria 50 metros. Sim. 50 metros vezes o quê? Não, isso tem uma reticulação. Ele está dizendo que a cada 200 carbonos, você pegar aqui 200 carbonos. A cada 200 carbonos tem uma reticulação. Então, quanto é que tem daqui para cá? 50 metros. 50 metros. Então, qual é a massa daquilo ali? 50 vezes 68. Não é mais nada do que isso, tá? Nesse caso aí, nem precisa se preocupar, já é mais direto, tá? Então, o MC é 50 vezes 68. É 50 porque são 200. Mas são 200 átomos. Mas são 4 por metro. Né? Então são 200 carbonos na cadeia principal. Ele não está contando esse aqui porque ele está falando da cadeia principal. Então se eu sair encadeando aqui de 4 em 4, eu vou chegar a 50 metros. Como a massa de 1 metro é 68, eu multiplico 50 vezes 68. Entendeu? Porque aí são 200 átomos de carbono e 200 átomos de carbono na cadeia principal equivale a 50 metros. Pronto, tendo isso aí, ele está dizendo o que? O módulo em baixa deformação é 3 ρRT sobre MC. Tá? Eu usaria tudo em quilograma, metro cúbico, usaria essas coisas aí, 8,317, acho que é melhor, tá? Pronto, isso aí eu ia tirar um dia para falar disso mesmo, né? Tinha deixado um pouco para dar uma amadurecida aí, para ver se as dúvidas iam aparecendo. Falar um pouquinho desses gráficos que estão aí, né? Então eu falei um pouco com vocês sobre essa questão aí do módulo cair, né, da borracha natural ou de outras borrachas, né, reforçadas com negra de fumo, né? O módulo pode ser um módulo elástico ou um módulo de cisalhamento, né? A parte elástica do módulo, né? Não sei como é que a Aline chama lá na reologia. Acho que é de armazenamento. Eu acho que ela chama isso, módulo de armazenamento. Que é a parte elástica mesmo, né? Então a gente observa aí que o módulo cai, eu já falei disso aqui. Isso aí é a quebra da rede de carga, né? A quebra da rede de carga borracha que tem devido às interações de Van der Waals, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso aí. E aí você tem um aumento do módulo de perda, que está associado exatamente à dissipação que vai ter associada a isso. Eu só queria deixar o nome disso aí, é chamado de efeito Feynman, tá? Então, de vez em quando você encontra um artigo falando do efeito Feynman. Então é importante você ter esse nome aí, porque no final das contas
a diferença do módulo em alta e baixa deformação seria uma medida desse efeito aí. A diferença do módulo em alta deformação para o módulo em baixa deformação, tá? Esse ΔG aí seria uma medida desse efeito, tá? E no caso desses bolinhas aí, seria apenas uma espécie de uma proposta, de modelo do que acontece, né? Quando a deformação é realizada, né? Principalmente sob situação dinâmica. Vamos pensar no pneu, né? O pneu é submetido à situação dinâmica. Ele está ali o tempo inteiro, deformado, recuperando, deformado, recuperando. Cada parte dele que cai, que bate no chão, digamos assim. E aí teria uma proposta do que acontece, né? Você tem as cadeias, né, adsorvidas na superfície da carga, essas bolinhas seriam a carga, né? E esses seriam os segmentos moleculares nessa parte aí. Esses seriam os segmentos moleculares e as bolinhas seriam as cadeias, ou as cargas. Então, mostra que as cadeias poliméricas estão adsorvidas, parte dela, né? Adsorvidas na superfície. Aí, quando a deformação acontece, né, um esforço é submetido, acaba que localmente a deformação é muito maior, né? Ou seja, a deformação dos segmentos tende a ser muito maior do que a deformação macroscópica, né? Que ela fica presa entre essas cargas rígidas aí, né? E isso é uma explicação, por exemplo, para o aumento do módulo, tá? Então, o fato das cadeias terem um aprisionamento entre as cargas, né? E quando a deformação é aplicada, você tem uma deformação local bem maior dos segmentos, né? Então isso é uma explicação para o aumento do módulo observado, tá? Agora, quando a deformação é retirada, ela não volta exatamente para o mesmo ponto, porque ela pode escorregar, né? Então, se você observar aí, as cadeias, elas têm, digamos assim, uma distância diferente de uma superfície para outra, né? De forma mais simples assim. Essa aqui teria uma coisa mais assim, essa aqui teria para ficar mais claro aí, tá? Então, quando o esforço é aplicado, né, essa aqui vai tender a atingir, digamos assim, uma deformação máxima que ela poderia suportar, né? Mas como ela está apenas adsorvida, né, ela pode escorregar aqui, pode ter um escorregamento. Isso pode ter um escorregamento, né, permitindo que as outras se deformem também até atingir um certo comprimento ali. Sendo que não vai, enquanto as cadeias conseguem, digamos assim, ficar nessa posição deformada, né, a energia ela é armazenada, né? Mas no momento que há um escorregamento, há uma perda de energia associada a esse escorregamento local aqui, uma distorção que se fala, né? Então essa perda aqui pode ser associada ao fenômeno de redução de módulo, tá? Ao fenômeno de redução de módulo, que a gente vê aí no efeito Penny que eu falei, no gráfico, né? Tá ok? Então você pode explicar, de certa forma, essa redução de módulo como um escorregamento, ou seja, uma distorção de segmentos da superfície a partir do momento que a deformação vai aumentando. Como você tem a distribuição de comprimento de segmento na rede inteira,
você acaba detectando uma faixa de queda de módulo. Não vai acontecer tudo instantaneamente, tá? Vai acontecendo uma faixa. Porque cada cadeia ali ao redor e outras cargas, elas vão ter essa distância diferente. Então isso vai acontecer, digamos assim, deformações diferentes. Por isso que você vai ter uma faixa de queda aqui, tá? E não vai cair num valor só. Tá? Tá ok, gente? Então, como eu falei, em deformação bem baixa, os segmentos se deformam, mas não escorregam. Eles não escorregam. Como ele não escorrega, a energia fica armazenada no segmento. Se você tirar, ela volta. Agora, se você vai aumentando um pouco mais a deformação, vai atingir um certo limite aqui de deformação, vai promover o escorregamento do segmento. E isso vai implicar em perda, em redução de módulo. Tá? Então não vai ter mais esse armazenamento como estava tendo em deformações menores. Por quê? Porque agora começou a escorregar aqui. Tá? Não é ligado quimicamente. Tá? Então, você pode até explicar mesmo o fato de... Sei lá, se na hora que parar a deformação, vamos supor, num esquema dinâmico, o esforço é removido. Ela não vai voltar exatamente para o que era mais, né? Ela não vai voltar exatamente para o que era, porque houve uma mudança permanente ali devido ao escorregamento, tá? Então esses desenhos aí significam isso, tá? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu fico falando aqui, né? Não estou falando para mim só, não. Né? Quando é baixa a informação, bem baixa, não tem como erro mesmo. Então, até pelo valor do módulo aí, ó, da curva de módulo, você dá para ver. Abaixo de 10%, que é o 0,1 aí. Não teria, você teria o armazenamento total, e você vê que o módulo não cai. Por quê? Porque não chegou a um ponto de sacrificar, digamos assim, a ligação do segmento com a partícula de carga. Tá? Então eles vão deformando, aquele segmento fica deformado ali e pode recuperar se a deformação for tirada. Vai ter um escorregamento e aí vai começar a ter uma redução do módulo, porque o que está sustentando a rede ali já não está mais. Né? Agora, por que cai numa faixa? Porque esses comprimentos eles variam de um para outro. Então você vai ter uma faixa grande e que vai ter essa queda total, até atingir um valor mínimo lá na frente. Tá ok? Eu acho que eu vou criar umas 10 frases e mandar para vocês isso aqui. Umas 10 frases assim para deixar bem claro. Mas eu queria criar essa ideia inicialmente. Tá? O módulo vai acabar, a dissipação está associada exatamente a isso aí. Ela é a perda. Depois ele vai tender a atingir aquele patamar. E aí seria uma deformação continuando, né? Então se a deformação continuasse, essa interação carga-polinho, ela ia ser eliminada. Né? Concorda? Ela vai superar isso. Então seriam deformações maiores. Aí já não teria mais importância. Tá? Esses dois gráficos que estão aí embaixo, eles não seriam mais um ensaio dinâmico, né? Que é o de cima aí. Eles seriam um ensaio de tração mesmo, né? E aí está só mostrando que também você vai ver um comportamento parecido, né? Da curva de tração, né? Em que inicialmente ali, que o módulo vai acabar caindo, né? Numa dada deformação, né? Uma coisa assim. Depois poderia ter um aumento de novo. E essa queda aqui, essa redução da inclinação, seria exatamente isso aí também, reflexo disso aí.
Então, o detalhe é o seguinte: quanto maior o agregado lá dentro, polímero, quanto maior a densidade disso, agregado polímero, mais esse efeito você vai observar, né? A pergunta é: como é que a gente faz para aumentar essa rede agregado polímero aí? Agregado de carga polímero. Aqui é o grande final, né, gente? É só o finalzinho da matéria, tá? Como é que a gente faz para aumentar, digamos, esse efeito aí, então? Já que ele é extremamente importante, né? Carga polímero ali. Disperso ali no meio de uma rede. Como é que a gente aumenta essa rede carga polímero? Vamos pensar em alguns parâmetros do assunto que a gente falou aqui. Como é que a gente vai aumentar essa rede aí, carga polímero, então, para que esse efeito de repente aumente? Para que você observe um efeito, digamos, de queda de módulo com uma certa deformação. Para isso ser mais nítido, né? Oi? Diminui o tamanho da carga. A gente associou aqui parâmetro aqui. Qual foi o parâmetro do negro de fumo fundamental que está associado ao tamanho da carga? A área superficial, né? Então reduzir o tamanho da carga, ou seja, aumentar a área superficial, aumentaria isso. Alguma outra coisa? Aumentar o percentual de carga no meio, né? Então, se aumentar o percentual de carga, você vai ver isso mais também, tá? Então, o que eu queria falar dessa parte aí seria isso, tá? Essa curva do lado aí é do módulo, né? Então, você vê que o módulo cai, e daqui a pouco ele volta lá. Porque aí já foi desfeito, né? Do outro lado aí, teria também algumas coisas que se observam nas borrachas, né? Você aplica uma deformação, quando você remove e aplica de novo, ela acaba apresentando um valor menor, tá? E isso é bem parecido com a curva de esterese mesmo, né? Da elétrica lá, né? É bem parecido com a curva de esterese. Então aí, apesar de não estar bem explicado, né? A gente pode associar também a isso, ao fato da rede não ter voltado perfeitamente ao que era antes. Se aplicou um esforço, meio que desfez essa rede. Quando tira a deformação e aplica de novo, é como se ela não tivesse voltado exatamente para o estado anterior, o estado de equilíbrio antes da aplicação do primeiro esforço, tá? E é por isso que você acaba detectando uma redução aí do módulo, tá? A cinza seria a segunda etapa, tá, de aplicação. O gráfico da direita agora, olha só a legenda lá em cima, né? Sem carga, com negro de fumo grafitizado e com negro de fumo reforçante. E aí o mais importante que eu queria chamar a atenção aí não está muito bem porque eu quero não, né? O que eu queria mais chamar a atenção é o fato de ela não só
aumentar o módulo, ou seja, ser reforçante, como também deformar mais quando tem carga, tá? Era isso que eu queria chamar a atenção. Agora, o fato de ser grafitizado ou não, apesar de não ser esse o meu objetivo aqui, qual é o grande diferencial que vocês observam aí? Se eu perguntasse a vocês que a grafitização eliminou alguma coisa, o que ele teria eliminado? Exatamente esse material aí, gente, tem no livro do Cefetes, que está aí no Cefetes, tá? Esse que eu estou comentando agora. Tem um livro aí que tem sobre isso aí. Hein, gente? Se eu perguntasse a vocês, o que a grafitização do negro de fumo eliminou comparado ao negro de fumo reforçante aí? Pode especular, gente, tenho medo não. A gente está aqui para conversar mesmo. A fragilidade, o material deformou mais, né? Mas tem um outro aspecto aí, né? Capacidade de reforço em que região? Em baixa deformação, né? Então, às vezes, os caras dão uma modificada na partícula e tende meio que a reduzir aquelas interações importantes em baixas deformações, que são as interações de Van der Waals, tá? Então, às vezes, algumas modificações químicas na superfície do material têm esse objetivo, tá? Elas reduzem essas interações de Van der Waals. E aí você não teria essa ação reforçante em baixa deformação, embora em alta deformação ela exista aí, né? O que comanda a capacidade de reforço na alta deformação? Aí seria a estrutura, né? É a estrutura quem comanda em alta deformação. Aqui pode supor que os dois é o número aqui? Aí eu não sei te falar. Eu não tenho esse dado não, tá? Não é porque eu não sei não, é que eu não tenho esse dado. Mas não importa, né? Importa sim, com certeza. Mas esse dado aí com certeza não tem, tá? Eu tenho um material aqui. É porque realmente essa parte aí, como eu falei, eu queria só comentar a parte do negro de fumo com carga e sem carga, né? Que é exatamente a curva que sobe e a curva que não sobe. E falar que o material tende a ter mais ação reforçante, ou seja, o módulo aumenta e também deforma mais. O que a princípio é um paradoxo, né? A princípio é um paradoxo. Se o material é rígido, as cargas, a gente sempre espera que ela não promova o aumento da deformação. Mas essa questão aí de dissorção que possibilita o material deformar, né? Então não é uma coisa aprisionada ali a ponto de quebrar a carga, não, ocorre dissorção constantemente e rearranjo, né? Então, por exemplo, quando o cara, esse primeiro modelo agora do outro lado aí, tá vendo aqui uma cadeia, essa cadeia depois quebra? Tá vendo aí? Então, nesse caso, era um modelo que o cara propôs, dizendo que o negro de fumo, a borracha era ligada quimicamente ao negro de fumo. Era um modelo mais antigo.
Então acabava que não, apesar de ele ter comprovado a existência de quebra molecular, esse modelo era insuficiente, porque é um modelo que não tem compartilhamento de tensão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Compartilhamento de tensão, eu estou querendo dizer a tensão dividida entre os segmentos. Nesse caso, como o segmento do meio está mais próximo entre as partículas, ele acaba recebendo todo o esforço, enquanto os outros estão soltos lá. Então daqui a pouco o esforço aumenta, como ele é ligado quimicamente, vai acabar quebrando a molécula, né? Então aí não era um modelo muito suficiente para explicar, por exemplo, o que acontece, que é o do lado direito aí, que vai tendo distorções, né? Você vê o segmento inicialmente menor, que está no meio, ele estira, mas sendo que ele cede e os outros acabam deformando igualmente. Daqui a pouco, quando eles todos deformarem igualmente uma certa quantidade, aí eles podem, claro, se o esforço for removido, recuperam. Então eles podem atingir uma nova deformação, porque vai ter uma dissorção deles todos. Vocês entendem? Estava aqui o segmento que atingiu o comprimento. Ele liberou a parte dele, que ele houve a dissorção dele. Aí os outros todos conseguem deformar igualmente, né? Sendo que daqui a pouco você pode ter uma nova dissorção dos três, digamos assim. Ou seja, dissorções sucessivas, né, do segmento, né? Até chegar a um ponto de atingir um máximo, que seria essa parte de baixo, e ter uma ruptura, ou mesmo uma soltura, né? Uma soltura do segmento que está sendo mostrado no mais de baixo aí. Está vendo que o do meio de baixo aí sumiu de vez? Ele soltou uma das partículas? É porque não tem mais como dissolver, ele atingiu o limite dele, tá? Então aí você teria mudanças de módulo acontecendo, né? Então o fato da tensão ser distribuída entre os segmentos de partícula aí, isso justifica uma ação reforçante, né? Então, as partículas as moléculas de borracha estão entre essas partículas, o esforço está sendo aplicado ali, e você explica o aumento de módulo por isso, né? Agora, daqui a pouco, quando soltar um desses segmentos aí, o módulo cai, né? O módulo vai caindo. E cai também quando vai tendo distorções, aqui e acolá, tá? Então, se você olhar, ó, comprimentos heterogêneos lá em cima, depois, comprimento homogeneizado, né? E aí você pode ter isso durante algum tempo, até chegar um momento em que não vai ter mais como, né? E aí o segmento, digamos assim, já saturou a possibilidade de distorções e ele vai se soltar, né? E aí teria uma queda do módulo, por exemplo. Até chegar a um ponto de ter uma ruptura no último de todos aí, né? Eles atingiriam o limite deles e haveria ruptura mesmo. Então, essa questão aí de reforço, né, você pode explicar por esse aspecto aí, tá? Do fato de ter uma rede de cargas ali, aprisionando as moléculas de borracha, ou seja, as moléculas estão absorvidas nessa superfície, e há uma distribuição de tensão entre esses segmentos, né? Isso tem uma contribuição para o aumento de módulo, mas também explica essas quedas de módulos que acontecem, né? Esse comportamento não linear que a gente vê na borracha, né? Então isso aí é uma contribuição para a ação reforçante, né? Porque a simples presença de uma carga já aumenta o módulo, né? Você coloca um material que não deforma nada dentro de um material altamente deformável, o módulo aumenta. Isso aí é uma contribuição que a gente chama de hidrodinâmica, efeito hidrodinâmico. O fato de ter uma carga ali presente, uma carga rígida, já se espera o aumento do módulo, né? Tem o aumento do módulo pela densidade de reticulações? Tem. Ou seja, a borracha sozinha também contribui para o módulo. Quanto mais reticulada, maior o módulo, né? E por fim, teria essa questão aí de contribuição para o módulo devido a essa rede dinâmica, né, de distribuição de tensão entre segmentos, liberação, né, sucessivas, né?
Aqui e ali dá um estiramento, o módulo aumenta, depois solta, até chegar a um ponto de ter uma soltura total e o módulo cair e ter uma ruptura total, que seria essa parte final aí, tá? É só para dar uma ideia do que acontece lá dentro, tá? Dessa rede aí. Porque não é nada ligado quimicamente, apesar de ter algumas situações de ser possível, né? Você pode fazer mudanças químicas para amarrar quimicamente mesmo. Que seria o caso da sílica lá. Bom, por fim, seria esses dois em vermelhinho aí embaixo. Vamos lá, eu queria que vocês dissessem duas situações em que se recomenda ter 2 passos de mistura no Banbury ou um só. Duas situações que possa ter 2, vamos lá. Em que é recomendável ter 2 passos. Um pouco mais rápido a gente vai embora. Vamos lá, gente. Quero ir embora. Duas situações aí em que é recomendável ter 2 passos de mistura no Banbury, ou seja, não ir só de uma vez. Fazer a mistura das cargas, dos componentes com a borracha por 2 vezes e não uma só. Oi? 2 tipos de borracha, a princípio poderia ser num passo só. Como eu até mostrei na aula passada, de repente. Fazer uma mistura invertida, uma mistura sanduíche. Invertida não, sanduíche, ou mesmo... Até uma convencional você poderia misturar as duas. Não seria essencial isso aí. Poderia até acontecer, mas não seria essencial. 2. Em que pode ser, digamos assim, fundamental fazer em 2 passos e não em um passo só. De mais ação dispersiva. Poderia ser. Poderia ser. E juntando com isso, a gente poderia pensar no seguinte: às vezes você precisa de uma ação tão dispersiva que, se fizesse ela numa etapa só, o que acarretaria? Num aumento de temperatura muito grande. Se você colocasse o sistema de cura naquela etapa, ia ter uma cura prematura, tá? Então, juntando com o que ele falou, você poderia pensar assim. Então, às vezes você tem uma formulação ali que vai implicar numa mistura tão, de necessidade de muita dispersão, um cisalhamento tão alto que vai gerar temperaturas altas. Se você colocar o sistema de cura nessa etapa, geraria uma possibilidade de cura prematura, tá? E uma outra situação poderia ser um sistema de cura muito ativo, tá? Um sistema de cura muito ativo, mesmo que a temperatura a princípio não seja tão alta, pode implicar numa cura prematura, tá? E aí teria outros, tá? O objetivo de melhorar, como ele falou, a dispersão, de baixar um pouco a massa molar do polímero. Você teria outras possibilidades aí, tá? É isso aí por hoje. Segunda-feira a gente vê o que faz aí. A prova seria na quinta, foi puxada para segunda e agora para outra segunda, né? Tá parecendo um drible, né? Tchá, tchá, volta, joga, lança. Mas aí eu vou ver se eu faço um experimento com vocês nas segundas. Qualquer coisa, não sei o que.